A China tem o interesse de que todos os países que têm esse tipo de reconhecimento rompam esses laços e não façam esse reconhecimento de Taipei. Como é que fica pro Paraguai a partir de mais uma pressão da China em cima dessa relação? Pois é, Ronald, embora o Paraguai, muito antes de Santiago Peña já estivesse nessa lista pequena, o Santiago Peña tem dado um tom político às suas relações com Taiwan, ou seja, ele tem enfatizado a posição de assunção de que Taiwan é independente. O que é reconhecido internacionalmente, inclusive na ONU e também pelos Estados Unidos, é que só há uma China. E até 71, os Estados Unidos diziam que o legítimo governo chinês estava em Taipei, estava em Taiwan. E depois mudou. Com a aproximação entre Nixon e Mao Tse-tung, isso mudou. E os Estados Unidos disseram, não, o governo legítimo está em Pequim. Passou para a China a cadeira com poder de veto na ONU para a China, para Pequim, e assim foi, né? Mas o Paraguai está naquela lista que tem nas Américas, tem o Haiti, tem Guatemala, alguns países que reconhecem Taiwan. E a China, antes da chegada do Santiago Peña, já havia dito que o Paraguai precisa rever sua posição, senão, claro, né, o país fica sujeito a, digamos, desinvestimentos chineses, né? Mas o Santiago Peña tem sido um presidente que leva o Paraguai cada vez mais para o colo de Washington, né? Então eu acredito que ele manterá essa posição, inclusive nessa visita a Taiwan. Zaidan, Manuel, um abraço para os amigos. A gente vai se encontrar aqui no Acontece daqui 3 semanas. Vou fazer uma passagem pela parte da manhã aqui da Rádio Bandeirantes, perto do ouvinte, mas não aqui no microfone. À tarde estará o Danilo pelas próximas 3 semanas. Eu volto logo, viu, Zaidan? E antes que digam que o Ronald está nas suas famosas férias forenses, isso não é verdade, ele vai trabalhar e muito, mas em outro horário, né? Isso, bem cedinho. E claro, logo estará conosco aqui. Sempre uma honra, Ronald. Um abraço para você, para Clara. Até lá. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Carlos Batista. Alô, Brasil! Brasil! 17h02. Chegou a sexta-feira, 8 de maio de 2026. Estamos no ar com o Esporte em Debate. E você participa do Fala Galera. Atenção, existe algum favorito para o duelo entre Ponte Preta e Sport no Moisés Lucarelli?
Partida marcada para amanhã às 18h30 com a transmissão aqui pela Bandeirantes. E na mesma questão, né, da ponte, tem uma outra pergunta. Jean Carlos e João Gabriel vão fazer falta no elenco alvinegro? Opine 97102-1493. 97102-1493. Hélio Cizenando acertaria em repetir a equipe titular do duelo de segunda-feira contra o Maringá. Mesma equipe que venceu Santa Cruz. Acertaria em mantê-la ou não? Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte. Ponte Preta recebe o Sport amanhã às 6h30 no Moisés Lucarelli, buscando se afastar da zona de rebaixamento. Murilo e Luiz Felipe são desfalques para Rodrigo Santana. Por outro lado, o treinador espera contar com retornos de David Braz e Elvis. Jean Carlos e João Gabriel, laterais oriundos das categorias de base, estão de saída da Ponte para a disputa da Copa Paulista. Ponte sofre novo transfer ban. Macaca é punida pelo CNRD e fica impedida de registrar novos jogadores. Clube acerta salários com funcionários e jogadores vivem expectativa de receber pelo menos um mês na sexta-feira. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Exames confirmam lesão e Murilo abre vaga no meio-campo. Pautas do Guarani. Juíza mantém decisão por novas eleições e abre prazo para a oposição se manifestar no Guarani. Novo pleito ainda não tem data definida, mas deve acontecer somente no próximo mês. Hélio Cizenando pode levar a campo na segunda-feira, mesma equipe que venceu Santa Cruz no último sábado. Maranhão pode ser mantido na equipe titular. Guarani anuncia lançamento do novo uniforme em parceria com a Reebok. Acerto marca o retorno da empresa de uniformes após 26 anos. Destaque do portal carlosbatista.com.br. William Farias admite necessidade de melhora, mas faz voto de paciência com a torcida. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. O Flamengo vive a expectativa de ter confirmado o WO do Independente Medellín para ganhar os 3 pontos e confirmar a classificação para as oitavas de final da Libertadores, com 2 rodadas de antecedência. A situação será definida pela Conmebol em data a ser divulgada. O artigo 24.2 do Código Disciplinar da Conmebol prevê que quando uma equipe for considerada responsável pela suspensão definitiva, cancelamento ou abandono da partida, a sanção será determinação do placar final da partida, ou seja, o WO. No caso, a Conmebol entende que o Independente Medellín foi o responsável por toda a confusão protagonizada por torcidas organizadas do Independente Medellín, com bombas, sinalizadores,
uma pressão imensa nas arquibancadas para que o jogo então fosse cancelado. E antes do ocorrido, na segunda-feira, esse jogo foi ontem, na segunda-feira teve uma reunião para fazer o jogo com portões fechados. O Independente Medellín não aceitou, entendeu que podia sim realizar a partida. Os protestos são exatamente pelo momento ruim que vive o Independente Medellín. Pauta 2. Conmebol abre processo disciplinar contra Abel Ferreira por mostrar dedo do meio a Flaco Lopes em gol do Palmeiras contra o Sporting Cristal na última terça-feira. Técnico responde ao artigo 11.2 do Código Disciplinar da Conmebol por comportar-se de forma ofensiva. Palmeiras ainda apresentará defesa à entidade do futebol sul-americano. Pauta 3. Clima tenso no vestiário faz José Mourinho ganhar força no Real Madrid. De acordo com o jornal Marca, lista de candidatos a substituir Álvaro Arbeloa diminui e tem o português em destaque. Jornalista Fabrício Romano diz que diretoria já faz contatos com Mourinho para assumir o clube na próxima temporada. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar nesta sexta-feira a sua opinião aqui no programa. 17:09, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço para todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado do Guarani é que daqui a pouquinho o Breno Beretta vai fazer uma entrevista com o Felipe Rosselli, candidato à oposição nas eleições do Guarani, que a cada dia ganha um novo capítulo, e daqui a pouquinho o Felipe Rosselli ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Pelo lado da Ponte Preta, explicando um pouquinho mais sobre esse novo transferban sofrido pela Macaca, pelo atraso nas parcelas da CNRD. Inicialmente, esse transferban é válido por 6 meses, mas a Ponte Preta pode derrubar essa punição caso pague as parcelas atrasadas, cerca de R$600 mil. Daqui a pouquinho, dentro do noticiário da Ponte Preta, eu vou trazer todos os detalhes sobre essa punição, Batista. São 17:10, está no ar. Esporte em Debate hoje até às 19h30. Você participa do Fala Galera e também, se quiser, dos temas do dia pelo 971021493. 971021493. Mesa de áudio, Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas digitais e para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, ele faz a captação aqui no estúdio digital e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveite e mande aí um like para nós, mande aí um joinha. Você ajuda o nosso canal, ajuda a fortalecer o canal da Rádio Bandeirantes. E você que ainda não se inscreveu, inscreva-se. Não paga nada, é de graça e você concorre a presentes. Muito obrigado você também que está aí no meu canal pessoal, lá no youtube.com/portal Carlos Batista. Faça também a sua inscrição. Lá tem o melhor aqui da Bandeirantes e também tudo aquilo que acontece no programa Os Donos da Bola na tela da Band. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Clássico majestoso é na KTO.bet.br. O jogo entre Corinthians e São Paulo vai pegar fogo, mas fica tranquilo, na KTO tem chance extra, meu amigo. É só você apostar a partir de R$1 e se não bater, você ganha até R$30 em apostas grátis. Simples assim, pode apostar. Confira os termos e condições e aposte em KTO.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h15, ouvinte no ar. Olá, sou Valdemar Cachelli, aqui de Santo Antônio de Posse. Eu queria saber, né, você pode informar aí, como é que a Ponte Preta está conseguindo sobreviver com todos esses salários atrasados? Com todos esses problemas, entendeu? Até quando vai isso? E os atletas? Será que vão aguentar até o fim? Como que estão vivendo? Quer dizer, é um caso muito delicado, né? É chato perguntar, mas a gente, os torcedores ficam preocupados, entendeu? E vamos torcer que dá tudo certo, né? Obrigado e abraços a todos aí. Abraço, muito obrigado. Pagou funcionário e a expectativa é que até o dia 15 próximo pague também os jogadores. Mais um. Fala, Batista. Fala, galera, não. É como sempre, não, né? Se ele vai querer colocar lá ele tem que colocar o Carlos Eduardo, não colocar o Isaac, e tem que colocar o menino Kevin aí, não colocar o Maranhão. Entendeu? E é o que ele vai fazer, ele vai colocar os dois. Ele é teimoso, está peitando a imprensa. Foi o que você falou ontem, né? Em relação lá o Zagalão, Parreira, né? Com aquela palhaçada que ele fez também, né? Para não convocar o jogador lá, porque a torcida gritava o nome do jogador. Eu só queria falar duas coisas bem rapidinho aí, né? Queria saber do Breno Beretta, né? O que ele achou do menino que está jogando demais, né? Tô assistindo alguns jogos aqui dele lá. O Albano jogando na Ferroviária. Vai ser campeão.
vai ser campeão em cima do Guarani. Era um meia, né? Que nós tínhamos e perdemos, né, Batista? E outra coisa, Takahashi tá jogando demais. Assisti o jogo dele e jogou muito. É só no Guarani que eles não conseguem jogar? Essas são as perguntas que eu queria fazer hoje pro Breno, tá bom? Um abraço a todos aí, Sidemir São Paulo. Abraço, Sidemir. Muito obrigado aí pela sua participação. Mais um. Salve, Batista. Batista, eu gostaria que o CH tirasse uma pulguinha da minha orelha, ou algum de vocês aí da bancada, mas eu acredito que o CH tenha mais conhecimento. Para mim, se a ponte ainda existir no início de 2027, a gente já está no lucro, tá? Dito isso, o CH consegue observar alguma semelhança da decaída do Paulista para a situação atual da ponte? Porque, se eu não me engano, o Paulista chegou a ser a primeira SAF que a gente teve no Brasil, ou algo muito similar, quando ele virou ET Jundiaí, né? Deu errado, ele voltou a ser Paulista. Nesse período que eu acredito que eles foram campeões da Copa do Brasil, e depois disso começou a caída do time. O CH vivenciou isso, então por isso que eu gostaria de escutar a opinião dele, mas qualquer um da bancada, se tiver uma opinião, vocês veem uma certa semelhança entre a situação da ponte e o que o Paulista passou no passado? É o Thiago Barba. Thiago Barba, obrigado pela sua participação. O CH, você tem toda a razão. É o que está mais em condições, né, de responder por razões óbvias. Ele acompanhou de perto. Mas ele não está por aqui, assim que entrar ele pode responder. Eu, daquilo que acompanhei, o Paulista, ele ao longo da sua trajetória mais recente, não estou falando lá do século passado, ele teve um histórico de, inclusive, mudança de nome, né? Eu me lembro que ele foi o Lousano Paulista, trocou de nome, colocou Lousano, que era uma empresa de fios, uma empresa que fabricava fios, e até o proprietário morava aqui em Valinhos. Eu nem sei que fim levou. O proprietário morava em Valinhos, numa chácara, e tinha também uma escola. A esposa dele tocava uma escola aqui em Valinhos. E ele fez um investimento na época lá e mudou o nome do Paulista, assumiu uma espécie de SAF. Não era SAF porque não existia SAF, que é uma lei muito recente. Mas ele assumiu lá as dívidas e tal e tocou o Paulista. Teve a questão do ET também, que era uma ligação com a Parmalat. A Parmalat fez uma série de besteiras, né? Entre elas, entrou num conglomerado de laticínios para poder criar uma empresa gigante que seria a segunda maior do mundo aqui no Brasil. Isso deu errado. Em um ano de atividade, gerou uma dívida de R$1 bilhão e a empresa quebrou. Levou de roldão todos os clubes que estavam embaixo desse guarda-chuva. Palmeiras, Juventude lá no Rio Grande do Sul, o Paulista em Jundiaí. O Paulista seguiu em frente e, como você disse aí, foi campeão da Copa do Brasil. Conseguiu realmente um título inédito, muito difícil de conseguir. E o declínio começou quando fizeram uma associação com o Campus Pelé, que tinha lá uma projeção de transformar o Paulista num Real Madrid no Barcelona. A coisa despencou violentamente. Havia um banco que estava no processo. O banco quebrou e o clube quebrou também e foi parar na última divisão e vem aos poucos retornando. Agora vai se tornar SAF de novo. O Conselho já aprovou e o Paulista, terminou a Série A3, né? Eles já iam dar prosseguimento. O Paulista não conseguiu a classificação, ia dar prosseguimento, já estava aprovado pelo Conselho
para virar SAF de novo. Teve uma experiência ruim no passado, mas vai virar SAF de novo. A impressão de SAF é que a SAF chega para resolver todos os problemas financeiros, ganhar títulos, conquistar títulos e também contratar grandes jogadores. Não é assim que a banda toca. Veja o caso que aconteceu com o Botafogo. O time da Estrela Solitária conquistou 2 títulos importantes, contratou num curto espaço de tempo jogadores milionários, jogadores extraordinários, e depois teve que vender todos, né? E o clube virou uma confusão imensa administrativa. São 17h23, Breno Beretta. E os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço pra você também, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Rogério Micali é o novo técnico do Londrina. Ele substitui Alain Aal, que foi demitido essa semana. E o Corinthians avançou nas negociações para tentar manter o Memphis Depay. Inclusive, segundo o executivo de futebol, o Marcelo Paes, o Memphis Depay já entendeu e aceitou a necessidade de reduzir os atuais valores do contrato para permanecer no Corinthians, Batista. Aproveite a promoção de pizza para viagem do Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Pizza grande por um preço sensacional. Olha só, apenas R$ 69,90 para retirar lá no restaurante. Vou repetir, pizza grande, apenas R$ 69,90 para retirar. Sabores calabresa, lombo, marguerita, napolitana, frango, presunto, milho. Peça a sua, faça a festa onde você quiser. Na sua casa, na casa do amigo, da amiga, no trabalho, pessoal do futebol, enfim, você é quem escolhe. Mas se preferir, você gostaria de ficar na comodidade lá do Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, salão climatizado na boa. Aí você pode aproveitar o rodízio de pizza, que custa somente R$ 59,90. E tem chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Cerveja de 600 ml a partir de R$ 10. Chega mais que o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante te espera. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião, centro de Campinas. Nas noites de terça a sábado, Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. 17h26, Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, abraço pra você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, sempre muito especial, um abraço para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala, galera. Existe algum favorito para o duelo entre Ponte Preta e Sport no Majestoso? Não, não existe. A Ponte não é favorita contra o Sport, na minha opinião. Jean Carlos e João Gabriel vão fazer falta no elenco alvinegro? Bom, assim, o João Gabriel eu não emprestaria. O Jean Carlos, sim. O João Gabriel, não. Portanto, um fará falta e o outro não. Hélio Cizenando acertaria em repetir a equipe titular no duelo de segunda-feira contra o Maringá? Não, não acertaria. Ele não deveria, mas isso é problema dele, continuar com o Maranhão no time titular. De qualquer maneira, vamos aguardar. Restam alguns dias de preparação para o jogo importante do Guarani contra o Maringá. Batista. Bom, CH, você pode responder aí o nosso ouvinte se tem alguma semelhança o que está acontecendo com a Ponte e aquilo que aconteceu com o Paulista. O Paulista é muito diferente, Batista. Sabe por quê?
Porque o Paulista, até a entrada do Banco Fator, que trouxe o Campus Pelé, e você estava no lançamento disso lá em São Paulo, e eu estava ao seu lado lá, cobrindo o evento para uma outra emissora em São Paulo, o Banco Fator emprestou o dinheiro para o Paulista, né, um montante lá, e ele mesmo, as pessoas contratadas dele, administraram o dinheiro. Tanto é que essa dívida está sendo discutida até hoje e não acontece absolutamente nada. O que aconteceu com o Paulista foi principalmente a punição para quem tem competência. Vou tentar explicar. Com o título da Copa do Brasil, isso era uma tese que o Luiz Augusto Maltoni, meu ex-companheiro, meu amigo, grande comentarista, foi um dos maiores repórteres que trabalhou com o Fiore Giliotti também, lá da década de 70, 60, enfim. Ele dizia o seguinte: todo clube pequeno, quando ele atinge um status de conquista, tudo fica mais difícil e mais caro. E outro detalhe, se as pessoas que comandam o clube não têm os pés no chão, como por exemplo o Mirassol, que desmontou o time inteiro e remontou e já está competitivo de novo, não dando prejuízo, normalmente acontece o que aconteceu com o Paulista, acontece com a Ponte. Então, primeiro, administrativamente, os clubes, né, tanto o Paulista como efetivamente a Ponte, na minha opinião, eles são tocados por pessoas apaixonadas, não por profissionais, entendeu? Então, o que aconteceu na época, por exemplo, depois da Copa do Brasil, né, o título de 2005, só veio derrocada na sequência, porque o time não estava preparado de maneira estruturada e financeira para ter conquistado o que conquistou. Não estava preparado. Não tinha estrutura para aquilo. Aquilo aconteceu pela competência das pessoas, dos jogadores, comissão técnica e tudo mais. Mas o time chegou na final, eu já trouxe essa história aqui, né? Eu era assessor de imprensa na época, e o Finazzi se recusou a ir para a final do campeonato porque tinha salário atrasado. Eu mesmo fui contratado pela estrutura, fui receber 10 meses depois de um amigo que tinha dentro da diretoria, ele sacou o cheque e me pagou o contrato e eu saí de lá. Tinha contrato vigente. E os jogadores que estavam disputando a final daquela Copa do Brasil, tinha muita gente com débito com o clube. Então, isso é uma coisa muito complicada para achar um culpado só. E eu acho que o termo de comparação não existe, não é? A Ponte tem uma série de problemas diferentes do que tinha e tem o Paulista, não é? O que precisa é as pessoas que são responsáveis pelos clubes terem o discernimento, não é? O profissionalismo de colocar as coisas nos trilhos. Se eu dou conta, eu continuo. Se eu não dou conta, eu entrego para quem dá conta. Eu estou falando do meu time, do Paulista, time que eu torço. Então, vem uma SAF aí, mas SAF não é solução de problema nenhum. Vê o que aconteceu com o Botafogo, campeão da Libertadores e brasileiro, e agora veja como é que é o negócio no Brasil. Já vou encerrar, Batista. Os caras compram o Botafogo, não é? Tem 2 títulos, agora eles não pagam mais ninguém e entraram com recuperação judicial. Isso aqui é uma verdadeira bagunça. Acabou de comprar a SAF. Entre as obrigações era pagar o passivo, não pagaram. E agora vai fazer recuperação judicial. É só nesse país mesmo. Então, eu lamento muito falar isso, mas o futuro é muito, muito obscuro dos 2 times. E tem mais por aí que a gente pode falar, tá? Então, SAF não é solução de problema nenhum. Ele tem que ser bem feito o negócio. E tem um detalhe que eu não canso de falar aqui. É o seguinte, você que torce para o clube e é apaixonado, uma vez o clube vendido, você pode estribuchar porque o dono novo ou quem compra faz o que quiser com o time. Se ele quiser derrubar de divisão, se ele quiser só estruturar a base, ele estrutura. Se ele quiser disputar título, ele disputa. Se ele não quiser disputar título, ele não disputa. Então, pensem bem.
Mas é a última alternativa. Eu não acho que é a última alternativa. Então é bastante parcimônia, cuidado e prudência para tocar time de futebol. Agora que a situação dos dois, de maneira diferente para mim, é uma situação complicada, Batista? 17h32. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia a grandes projetos, conta corrente, consórcios e muito mais. Crédito, investimentos, seguros, enfim, sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Bandeirantes! Informações do Guarani, Breno Beretta. Diz aí, bebê. Bom, Batista, daqui a pouquinho eu vou falar tudo a respeito do planejamento do Guarani para o jogo de segunda-feira contra a equipe do Maringá, né? O time treinou hoje pela manhã, tem mais 2 treinos ainda antes da viagem para o Paraná, jogo importantíssimo na próxima segunda-feira. Aliás, teremos uma entrevista exclusiva na segunda-feira com o técnico Moisés Egert, que eu já estou preparando, então, uma entrevista com o treinador do Maringá, que já foi técnico do 15 de Piracicaba, para falar desse confronto importante diante do Guarani. Mas antes, nós vamos falar de eleições. Ontem, no final do programa, eu trouxe a palavra do Dr. André Torquato, que é o presidente do Conselho Deliberativo e também advogado do Guarani, e a gente vai ouvir o que disse o André Torquato, para, na sequência, ouvir o Felipe Roselli, candidato da oposição, ao vivo por aqui. Então, quem não acompanhou ontem vai ter a oportunidade de acompanhar hoje o que disse o presidente do Conselho, Dr. André Torquato, a respeito da nova decisão da juíza Ana Lia Beal. Breno, vamos lá. O Guarani fez uma petição pedindo esclarecimentos a respeito das questões das eleições, se manteria a chapa, se não manteria, se manteria a votação de recursos, não manteria, como seria o rito das eleições, diversos questionamentos, tá? E nessa mesma petição, o Guarani informou que tinha recorrido para o tribunal para tentar reverter a decisão dela, que, como nós já sabemos, foi indeferido o efeito suspensivo. Hoje saiu uma decisão da juíza. Qual que é essa decisão? A juíza, primeiramente, ela observa que foi ingressado com recurso de agravo de instrumento e determina que o processo fique suspenso por 15 dias até se ter a comunicação oficial de que não teve efeito suspensivo o recurso. Nós já sabemos que não teve efeito suspensivo, mas a juíza não foi comunicada oficialmente nos autos que não foi concedido o efeito suspensivo. Diante disso, ela profere uma outra decisão abaixo, que decorrido esses 15 dias do prazo para informação do agravo, que acredito que deva ser ocorrer essa semana, cumpra-se a decisão que ela determina as eleições. Então, no meu entendimento, o processo suspende, né? Daí
aguarda esses 15 dias para depois, então, cumprir a decisão anterior de se contar os 30 dias para a convocação das eleições. Então, aguarda essa resposta do agravo para depois, tendo essa resposta, cumprir a decisão de 30 dias, 30 dias corridos para as eleições. E, não obstante a isso, ela determinou também, tendo em vista os questionamentos do Guarani a respeito de como vai ser o rito das eleições e principalmente se vai se aproveitar as chapas já inscritas, ela determinou a manifestação do Felipe, o autor da ação, para que ele se manifeste também sobre os questionamentos feitos para o Guarani. Daí, acredito que depois que o Felipe falar nos autos, a juíza vai proferir uma decisão de como vai ocorrer a eleição, se vai aproveitar as chapas inscritas, se vai ter novo julgamento do recurso e mais questões, né? Então, essa que foi a decisão da juíza. Bom, tá aí a palavra do doutor André Torquato, que eu coloquei ontem no finalzinho do nosso programa, em primeira mão aqui na Rádio Bandeirantes, a decisão da juíza. Inclusive, eu tentei contato com a juíza, somente através de e-mail, mandei um e-mail para lá e hoje eu recebi a seguinte resposta. Prezado Breno, bom dia. A magistrada Ana Lia Beal, juíza da 11ª Vara Civil de Campinas, esclarece que, diante do disposto na LOMAN, que é a Lei Orgânica de Magistratura Nacional, LC 35/1979, não poderá atender sua solicitação. Por quê? Artigo 36. É vedado ao magistrado manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento. Então, ela não vai poder falar, pelo menos por enquanto, né? Porque o processo está pendente, mas eu fui atrás para saber se ela poderia, a magistrada Ana Lia Beal, que é a juíza da 11ª Vara Civil de Campinas. Bom, o nosso contato nesse momento é com o Felipe Roselli, candidato da oposição, até agradecendo o Felipe mais uma vez pela participação aqui na Rádio Bandeirantes. Ô Felipe, como que você viu essa decisão de suspensão de 15 dias da Justiça e quais são os seus passos agora? O que você vai fazer, o que você pretende responder e o que você está esperando? Um abraço, prazer em tê-lo conosco mais uma vez. Boa tarde, Batista. Boa tarde, família Bobina. Breno, vamos lá. Esses 15 dias que a juíza pede de prazo para ser notificada da decisão de São Paulo, é um procedimento legal, né? Que para que o processo seja corra com o andamento normal. Dentro desses 15 dias, nós temos que notificar o juízo da nossa visão ali do que vai acontecer, e a gente espera que ela decida por novas eleições. Eu, particularmente, Felipe, acredito que, assim, a gente é leigo no assunto, né? Mas, analisando o que ela disse, da primeira vez, já era para o Guarani ter marcado em 30 dias, e eu acho que tem que ser tudo do zero. Inscrições de chapas, como se fosse uma nova eleição. Como que você está encarando? Você acredita nisso também? Você vai responder em relação a isso, que acha que tem que ser tudo do zero? A decisão foi muito clara. Ela fala na decisão que ela anula os atos, anula aquela assembleia. Ou seja, nós temos que começar do zero. O processo tem que ser todo iniciado do zero. Mesmo porque existem associados que no momento atual não estão aptos e associados que no momento atual estão aptos. Diferentemente de voltar a uma assembleia lá de trás de dezembro. Então, inclusive, novas eleições permitem que novas pessoas se candidatem. Né? Então, quando ela anula aquela eleição anterior, no meu entendimento, ela deixa claro que o processo inicia-se do zero. E o que está acontecendo é que o Guarani está querendo ganhar tempo. Né? Ao invés da gente
cumprir decisão judicial, iniciar o processo, já deveria ter feito isso para a coisa andar o mais rápido possível, eles se aproveitam do prazo ali para enrolar. Essa é a verdade. O Guarani não precisa disso. E é muito importante eu colocar para a família Bugrina que quem decidiu colocar o Guarani nessa situação foi eles mesmos. Inclusive a comissão eleitoral, na pessoa do senhor Marcelo Dias, no dia da Assembleia, explanou, falando para o senhor André Torquato, que aquilo que estava sendo feito era irregular. Isso está no processo. E mesmo assim, eles optaram em colocar o Guarani nessa situação. Então, se eles tiveram a capacidade de colocar o Guarani nessa situação, eles que agora resolvam o mais rápido possível o problema. Porque a família Bugrina não aguenta mais esse tipo de situação. A gente quer a coisa correta, a gente preza pela coisa correta. A gente mobilizou os associados para ir votar e, infelizmente, no dia eles fizeram tudo o que fizeram. E o Guarani está sendo muito penalizado. A democracia bugrina está sendo penalizada. Né? E isso foi uma decisão que partiu deles. Inclusive, na Assembleia, quem defendeu essa aberração que foi feita foi o próprio André Torquato, que é o nosso presidente do Conselho e advogado do Guarani. Né? E que muito me espanta, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade para perguntar, inclusive para o André Torquato, como que ele recebeu do Conselho Administrativo do Guarani as contas para apreciação do Conselho Deliberativo, da qual ele preside. E chegou a informação para nós, e é fato verídico, pode confirmar isso, Breno, que as contas não foram validadas pelo Conselho Deliberativo, porque o CA do Guarani não entregou no prazo. E o senhor André Torquato está preocupado em postergar uma eleição, sendo que tem atos acontecendo dentro do clube que deniguem a imagem do Clube Social do Guarani, da instituição Guarani Futebol Clube. Né? Então, é lamentável o que está acontecendo. Né? Eu tenho 46 anos de idade, sempre fui sócio do Guarani, eu nunca vi uma apreciação de conta não ser deliberada pelo Conselho Deliberativo. Né? O CA perdeu o prazo. O senhor André Torquato é o presidente do Conselho Deliberativo e deveria tomar atitude em frente a isso. Porque, inclusive, se você procurar no estatuto, você vai ver que isso é passivo de destituição do Conselho de Administração. Mas o que me parece que está acontecendo é que eles querem ganhar tempo da eleição, que eles mesmos colocaram o Guarani nessa situação por decisão deles. Alertado pelo senhor presidente da comissão eleitoral que aquilo estava sendo feito era errado, que estava penalizando centenas de associados. Então é isso, Breno. Parece que o Guarani quer tempo, parece que a situação quer postergar uma decisão judicial, e a gente espera que a juíza coloque as regras do jogo com novas eleições para que todos possam participar, para que o associado do Guarani possa exercer o seu direito político de forma tranquila, de forma lisa, de forma transparente, e que essas coisas nunca mais aconteçam na vida do Guarani. Nós estamos em contato com o Felipe Rosselli, que é o candidato da oposição no Guarani. Antes de eu passar para o Batista, só uma última da minha parte. Pelo seu entendimento, Felipe, a juíza deu os 15 dias de suspensão, né, para tentar ouvir você e também esperar aquela resposta que vai vir negativa do recurso do Guarani. Você acredita que depois de 15 dias as eleições serão marcadas, confirmadas, né, por ela novamente, e daí mais 30 dias, aí enfim teremos eleições no Guarani no mês que vem? No meu entendimento, o prazo que foi dado lá atrás é o que é válido. Mas a gente vai peticionar um pedido em juízo para que seja a eleição proclamada o mais rápido possível. A gente quer que essa situação se encerre, né, da melhor forma possível, para que o associado possa, enfim, decidir os rumos do Guarani. Batista ao vivo conosco, Felipe Rosselli, candidato da oposição do Guarani. Ô Felipe, um abraço, muito obrigado por atender uma vez mais aqui a nossa reportagem. O nosso objetivo é esclarecer o máximo possível o nosso ouvinte, o torcedor do Guarani, que está preocupado com essa situação. Agora, veja, ontem até falei a respeito disso. O despacho da magistrada, com todo o respeito,
que lhe tenho. A magistrada teria que explicar com mais detalhes, ter uma solução já pronta para aquilo que ela está determinando. Então, vai ter novas chapas? Não vai ter novas chapas? Quem é que tem direito a concorrer? E o prazo que no estatuto é pedido de 30 dias. Vai ter que publicar em jornal de grande circulação. De novo, vai ter que fazer uma publicação falando a respeito da eleição. Ou seja, são detalhes importantes para que se tome as providências necessárias. Então, sim, o Guarani está empurrando aí, mas a magistrada, você não acha que ela tinha que ser mais clara na sua decisão, ô Felipe? Batista, eu entendo que a juíza ela está aguardando a questão formal do processo, essa notificação de São Paulo, para poder, enfim, nortear como vai ser o processo. Mas o despacho também que ela deu lá atrás é muito claro. Ela anula os atos. Então, se os atos estão anulados, obviamente que a gente tem que iniciar um novo processo. Um processo que parte do zero, que vai ter que cumprir todo o rito estatutário. Né? É edital, publicado, forma-se novas chapas, uma nova coleta de apoiadores, né? A comissão eleitoral vai avaliar quem está apto, quem não está apto, e a partir disso o processo rola seguindo todo o estatuto, seguindo o rito estatutário. Mas não dá tempo, porque se for fazer exatamente da mesma maneira, o estatuto pede 30 dias. Então teria que fazer a publicação num jornal de grande circulação e pela determinação da magistrada, não dá tempo de tomar essas providências. Por isso que eu estou dizendo que haveria necessidade de que os caminhos fossem apresentados para que pudesse, respeitando o estatuto, colocar a data correta para novas eleições. Batista, então, ela vai fazer isso. Ela vai nortear o processo. Ela está aguardando ser notificada da decisão de São Paulo para, a partir disso, ela nos orientar de qual forma vai ser realizada a eleição. Nós vamos peticionar uma peça dizendo, apresentando qual é o rito estatutário. O Guarani também fez um pedido, até mesmo para a gente orientar com relação a como funciona o nosso procedimento interno. E a partir disso, no próximo passo da Justiça, provavelmente ela vai nortear o processo com todas as prerrogativas ali que constam no Estatuto. Então, mas como você está dizendo que é motivo até para a destituição do CA, sendo que a coisa não está clara, não existe norte para ser seguido. Então eu não consegui entender essa sua colocação, porque no primeiro momento a magistrada tinha cancelado tudo e depois, no segundo momento, manteve-se os atos dessa administração desde a eleição até a nova eleição, que no primeiro momento teria que ser marcada em 30 dias. Então, como destituição, sendo que está sendo cumprido aquilo que a magistrada determinou no seu despacho? Eu acho que você não entendeu o que eu disse. Eu estava falando sobre a questão da apresentação de contas para o Conselho Deliberativo. O Conselho de Administração do Guarani não cumpriu o prazo para entrega das contas para deliberação do Conselho Deliberativo. As contas não foram apreciadas pelos conselheiros. E isso é estatutário. O André Torquato, que é o advogado da causa das eleições, é o presidente do Conselho Deliberativo. E nesse caso, é um caso de destituição, sim, estatutário, porque o Guarani não apresentou as contas para o Conselho Deliberativo. Está lá no Estatuto. Então, o que eu estou dizendo com relação à destituição é com relação às contas do Guarani, que não foi apresentada aos sócios, aos conselheiros. E são os conselheiros que representam os sócios. São os conselheiros que avaliam as contas. Então, eu disse que o nosso presidente do conselho, que está preocupado em ganhar tempo nas eleições, ele deveria, na verdade, estar preocupado com as contas do Guarani, que o Conselho de Administração não teve a capacidade de entregar no prazo. Não entregou. E o Conselho Deliberativo não avaliou as contas.
que foi aprovado em assembleia de sócio sem ter o crivo do Conselho Deliberativo, entende? Ok, Felipe, um abraço para você. Muito obrigado por atender a reportagem aqui da Rádio Bandeirantes. Um abraço para vocês. Aí o Felipe Rosselli, mais um capítulo desta novela que já está ganhando tempo, espaço e, acima de tudo, também está aí esquentando a cabeça do torcedor, hein, Bebê? Exatamente, Batista. Aliás, tudo isso poderia ter sido evitado se as eleições tivessem acontecido. Isso a gente falou, né, desde o final do ano passado, se tivessem deixado correr as eleições. Bom, a gente vai continuar acompanhando de perto dos dois lados para saber quando efetivamente será as eleições do Guarani. Muito provavelmente no mês de junho. Falando a respeito do time, hoje pela manhã treinou no CT do Guarani. O técnico Hélio Cizenando fazendo uns ajustes no time. Ele ainda não definiu o time titular para enfrentar a equipe do Maringá no jogo da próxima segunda-feira, às 8 da noite, transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. Durante a semana, ele fez alguns testes, né? Ele colocou Natan no lugar do Carlos Eduardo, por exemplo, foi um dos testes que ele fez. Ele fez testes entre o Luca e o próprio Maranhão, porque o Luca está liberado pelo departamento médico. Hoje até o CH trazia a informação na hora do almoço, no programa Nossa Área, né? Um dos ouvintes mandou que estava acompanhando o treinamento ali, porque é fácil hoje em dia acompanhar no CT. É só ficar na esquina do lado de cima que dá para acompanhar, ver tudo que está fazendo no treinamento. E daí o ouvinte até citou, né, que o Emerson não estava participando. O Emerson, ontem ele participou normalmente. Hoje ele estava naquele período de transição fazendo o fortalecimento, mas amanhã, pelo que eu sei, ele vai treinar. E se ele nada sentir no sábado e no domingo, o que é muito provável, ele vai para o jogo segunda-feira, normalmente diante da equipe do Maringá. Então o Hélio vai levar algumas dúvidas para antes do jogo. Eu estou imaginando o seguinte, que ele vai manter a mesma formação do jogo diante da equipe do Santa Cruz. Não vai alterar em nada, mas tem essas possibilidades aí. Se ele quiser deixar o time mais defensivo, ele pode até colocar o Rafael no meio-campo, no lugar do lado do William Farias, no lugar do Carlos Eduardo. Como eu disse, ele testou o Natan, que está pronto, ele testou o Luca no lugar do Maranhão, mas eu particularmente colocaria o Kevin, daria oportunidades para o garoto da base do Guarani. São mais 2 dias antes do jogo de segunda-feira. Treinamento amanhã pela manhã e treinamento domingo pela manhã, Batista. São 17h55, quero ouvir o CH. Mas antes, só na KTO você aposta com mais confiança no clássico entre Corinthians e São Paulo. Entre no jogo com um palpite a partir de R$1. Se acertar, o saldo é todo seu e você pode sacar na hora. Mas se não bater o palpite, pode ficar tranquilo também, porque você ganha até R$30 em aposta grátis para jogar de novo e em outros jogos. Pode apostar, confira os termos e condições e aproveite a chance extra em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA MF 2093/2024. Ô, CH, eu fiz aqui uma leitura do comportamento do Hélio Cizenando. Ele sempre está dando aí oportunidades para os jogadores que são escolhidos por ele de início, pelo menos em 2 ou 3 jogos. Por que eu estou dizendo isso? Porque foi assim com o Inayan, foi assim com o Donato, foi assim com o Rafael, jogando improvisado de volante. Então eu tenho a impressão, gostaria de ouvi-lo, baseado nessa leitura, que ele vai continuar
com o Ian Henrique na lateral direita e com o Maranhão no comando de ataque. O que você acha? Eu acho que é uma possibilidade muito grande disso acontecer. Ele realmente tem esse modus operandi. E eu acho que seria até injusto com o Ian Henrique ser tirado do time, porque ele precisa, para todos, inclusive o Hélio, para todos assistirem e tirarem efetivamente uma conclusão mais correta, né? É deixar ele jogar pelo menos mais 2 jogos. E Nayan recebeu 300 oportunidades e agora chegou a hora do menino, deixa ele jogar. Eu não acho que o futebol dele compromete. É que dele se espera muito, né? Essa é a grande verdade. A torcida, aí vem o sentimento da torcida que está sem paciência por causa de tudo que aconteceu ano passado. Enfim, e o torcedor tem a sua razão, né? O Guarani está pontuando, mas não está performando. Então isso faz parte de uma montagem do time. Espero que rapidamente o Hélio consiga fazer com que, através das suas escolhas, tanto individuais como de sistema de jogo, sistema de marcação, ele possa apresentar um trabalho um pouco mais convincente, plasticamente um pouco menos sofrível do que tem sido na maioria das partidas. A torcida, ela tá brava e ela tá cobrando, não é à toa. E aqui ninguém é constantemente insatisfeito, não é isso. É que nós, que estamos analisando o time, a gente acaba fazendo o comentário em cima do que está sendo apresentado. E o que está sendo apresentado pelo nosso conhecimento poderia ser diferente, poderia ser até pior, não é? Porque a gente não sabe, olha, se colocar o Kevin, mas pela experiência que a gente tem, eu pelo menos eu tenho convicção das coisas que eu falo. Eu conheço todos os jogadores e sei que, por exemplo, não dá para continuar mais com o Luque e Maranhão no time. Não dá. Como eu tinha colocado a respeito do Parede, o Parede saiu do time e entrou Cachoeira e entrou direitinho jogando bem. Então tem algumas coisas que não precisa ser expert no futebol e nem assistir treinamento para saber. Se o titular e o cara experiente estão dando conta do recado, nós não estaríamos falando aqui, provavelmente, estou falando por mim só, não posso falar pelos meus companheiros, da presença do Kevin. Agora, a grande verdade é que ele precisava receber uma oportunidade. Como o Maranhão está recebendo sucessivas, né, chances e oportunidades sem jogar nada. E aqui ninguém tem nada contra o Maranhão, absolutamente. É que as coisas, você assiste o que está sendo apresentado. O que está sendo apresentado tem problema, não é? Já deu tempo, nós vamos para, se eu não estou enganado, 7ª partida, não sei ao certo, estou com a tabela aqui, mas já deu tempo para estruturar o time. Já deu tempo. O jogo é fora de casa, diante do Maringá. Essa possibilidade de acrescentar o Rafael no meio-campo, ela é concreta, porque o jogo é fora de casa, não é? E eu por exemplo, para escalar o Maranhão, eu prefiro colocar o Rafael jogar com 4 no meio. Sexta rodada, CH. Sexta, obrigado, Tigrão. Valeu. Então, dá para fazer diferente. E tem algumas insistências que ele tem feito, o treinador, que a torcida entende de futebol, tá vendo que deve ser feito diferente. Não é que tá errado, porque o time tá pontuando. Então vem aí um teste de fogo na segunda-feira, eu espero que ele faça as escolhas corretas. Eu acho que nós temos que enaltecer também, para fechar meu comentário, 3 aspectos que eu acho que o Hélio merece o nosso elogio, pelo menos o meu. O Maurício Antônio na zaga, o Carlos Eduardo no meio, que seria uma injustiça também tirar do time titular, e o Cachoeira, que ele insistiu, e hoje o Cachoeira é uma realidade. Eu, por exemplo, critiquei várias vezes, pedi ele fora do time várias vezes, e o treinador estava certo, eu estava incorreto, estava errado. Então vamos ver para o jogo de segunda-feira contra o Maringá, se dá uma melhorada, né, Batista? Porque não é só o resultado, mas o desempenho, ficar sofrendo toda a partida, aquele jogo no ataque modorrento que o time às vezes apresenta, isso precisaria ficar no passado.
Vamos ver se segunda-feira esse caminho começa a ser trilhado de outra maneira, Batista. É o Hélio Cizenando, né? É criticado aí pela torcida, mas ele até agora vem com o time dentro do G8, que é o principal objetivo no primeiro momento. Tem a segunda melhor defesa da competição e o ataque melhorou também com relação ao Campeonato Paulista. Fez, inclusive, 2 gols numa única partida em 2 jogos, diante da Ferroviária e também na vitória contra o Volta Redonda no Estádio Brinco de Ouro. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Alô, Batista, boa noite, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Realmente é um belíssimo teste, né, do Guarani segunda-feira, ou para o Guarani, porque o Maringá é o 5º colocado com 9 pontos. E o Guarani também com 9 pontos é o 6º. A diferença é uma vitória a mais a favor da equipe do Maringá, visto que no saldo de gols, por ter uma boa performance defensiva, o saldo do Guarani é melhor. Mas o primeiro critério de desempate é o número de vitórias, e aí tá 3-2 para o Maringá. Só para constar aí que é um teste para um time que fez 9 pontos em 15 disputados, o Maringá. Ele fez o mesmo número de pontos no mesmo número de jogos que fez o Guarani. E o teste fica ainda mais, digamos, muito válido e muito cheio de riqueza de detalhes para a gente analisar exatamente o que quer o Guarani dentro da competição, porque com todo esse equilíbrio ainda o jogo é na casa do adversário. Então realmente é o melhor teste do Guarani até agora. Esse é para valer. Então, eu acho que se o time se der bem, se apresentar bem, se pontuar, se conseguir uma performance um pouco melhor do que aquilo que a gente vem vendo até agora em nível de desempenho, que a pontuação é boa, certamente vai diminuir bastante depois dessa partida com um resultado positivo, o nível de cobrança e a pressão para cima do elenco e principalmente da comissão técnica. Dei um pitaco aqui para entrar aí na esteira do assunto que estava rolando nesse momento, mas vamos cumprir aqui exatamente o roteiro e o formato do programa, indo para o Fala Galera. Vamos lá. Fala Galera de hoje. Existe algum favorito para o duelo entre a Ponte e o Sport? O jogo é no Moisés Lucarelli. Bom, primeira parte da pergunta. Sim, tem um favorito, é o Sport. Jean Carlos e João Gabriel vão fazer falta no elenco alvinegro? No momento, nenhum dos dois teria condições de ser titular. Mas, então, neste momento, dentro do imediatismo do futebol, não vão fazer falta. O que eles vão fazer falta é depois, quando eles amadurecerem mais e já não são mais jogadores da Ponte, né? Quando eles estourarem por aí. Então, a falta pode ser futura. Eu, por conceito, sou sempre frontalmente contra me desfazer de jogador que já tem, que é tão jovem assim e que já tem a trajetória que tem no clube. Com tantas partidas já no profissional, prata da casa, tanto o Jean Carlos quanto o João Gabriel. E aí, do nada, tem um acerto financeiro para fazer, olha, então a gente libera aqui, mas você anistia ali e tal. É um acerto em cima, provavelmente, eu não tenho essa confirmação, o Piscinato depois pode até confirmar, mas tudo leva a crer que é um acerto de liberação para quitação de débito de salários atrasados e outros débitos do clube com os jogadores. Eu acho que isso é uma temeridade e amanhã ou depois pode haver um arrependimento muito grande. No momento, não dá para eu dizer que eu brigaria aqui por uma tese do João Gabriel como lateral direito titular e nem o Jean Carlos como lateral esquerdo também ocupando a condição de titular. E agora o Fala Galera do Guarani Futebol Clube.
Hélio Cizenando acertaria em repetir a equipe titular no duelo de segunda-feira contra o Maringá? Bom, a pergunta, claro, que está se reportando ao time que iniciou o jogo no último sábado no Brinco de Ouro contra o Santinha, o Santa Cruz. Não acerta, não. Não acerta, não. Ele tem o Luca de volta, já treinou. Ele tem o Kevin à disposição. E ele tem também uma outra opção importantíssima, que não pode ser descartada. A gente está batendo bastante nessa tecla, que é o Ebert, jogando mais centralizado, como centroavante. E tem um cara que saiu do time e que está pedindo passagem para voltar. Porque toda vez que ele entra, ele tem feito a diferença. Ele já somou aí 4 pontos para o Guarani. Quer dizer, contribuiu, né? Ninguém faz ponto sozinho. Quem faz o ponto é o time todo. Mas 1 ponto no gol que ele marcou contra a Ferroviária. O Guarani perdia até o finalzinho. E agora os 3 pontos que o Guarani assinalou aí contra a equipe do Santa Cruz. Ele criou a jogada do escanteio, ele bateu o escanteio e aí o William Farias fez o gol. Estou falando de Guilherme Parede. Então olha que belíssima opção. Não vou usar nem o Kevin e o Luca vou preservar um pouquinho porque tá voltando de contusão. Tá bom, ótimo. Então enfia o Ebert no comando e vem com o Parede na direita. A última das opções que eu teria, com todo o respeito pela performance apresentada pelo jogador até agora, seria o Maranhão iniciar a partida. Portanto, respondendo de forma bem objetiva, se fizer exatamente igual e montar e colocar em campo o mesmo time que iniciou contra o Santa Cruz, na segunda contra o Maringá lá em Maringá, eu acho que na posição de centroavante estaria se equivocando o Hélio Cizenando. Nas demais, para mim, nenhum questionamento. Batista. 18:09, Logos Materiais Elétricos. A loja de materiais elétricos em Campinas que você já conhece. Há mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e região. Empresa conceituada, sempre oferecendo as melhores marcas, serviço de eficiência, agilidade na entrega e preços competitivos para sua total satisfação. A Logos tem consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento. A Logos cobre qualquer oferta da concorrência. A loja está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, número 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7h30 até as 5h30 da tarde. E aos sábados tem um horário especial, das 8 da manhã até o meio-dia. Não tem tempo durante a semana? Vá no sábado, das 8 até o meio-dia. Logos. Bandeirantes. Intervalo, Pedro Piscinato, destaques do noticiário da Ponte já aqui na Bandeirantes. O destaque é daqui a pouco a gente vai conversar com o corpo jurídico da Ponte Preta, com a doutora Thalita Garcês e também com o doutor José Henrique Espécie, esclarecendo todos os detalhes da parte jurídica da Ponte Preta. Batista. 18h11, voltamos já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você.
Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando a Copa Libertadores da América. Ontem na Colômbia, o jogo entre Flamengo e Independiente Medellín. Esse jogo foi cancelado em função de problemas que ocorreram com o torcedor colombiano. A Conmebol deve se pronunciar aí nos próximos dias, fazer o anúncio de que será decidido em relação a esta partida. Fato é que a bola rolou bem pouquinho e depois o jogo acabou sendo, na verdade, anulado, né? Então resta saber aí o que a Conmebol irá fazer. Ontem também Platense e Peñarol empataram pelo placar de 1-1, resultado que classificou o Corinthians no grupo E. O Mirassol venceu a LDU pelo placar de 2-0. Encerrada, portanto, a quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Também pela Copa Sul-Americana, ontem quem entrou em campo foi o São Paulo e jogando no Chile, empatou por 0-0 contra o O'Higgins. O tricolor é o líder do grupo, lembrando que na Sul-Americana apenas o primeiro colocado se classifica. E o Bragantino goleou fora de casa o Blooming pelo placar de 6-0. É o segundo colocado do grupo, que tem a liderança do River Plate. Destacando agora o Campeonato Brasileiro da Série B, a Macaca entra em campo amanhã, jogo que será realizado no estádio Moisés Lucarelli, às 18h30, oitava rodada. Amanhã também, a rodada será aberta às 4 da tarde com Goiás e Vila Nova. Ainda nesse sábado tem Atlético e Cuiabá, além de Ceará e Atlético Goianiense, CRB e Operário, Juventude e Criciúma. No domingo, Náutico América Mineiro, Avaí e Fortaleza, Novo Horizontino e Botafogo, Londrina e São Bernardo. Na Série B, a liderança é do Fortaleza com 14 pontos. A Macaca ocupa a 16ª colocação com 7 pontos. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série C, o Guarani volta a campo apenas na segunda-feira para pegar o Maringá. Fora de casa, 8 da noite. Sexta rodada, amanhã tem Itabaiana e Floresta, Paysandu e Anápolis, Maranhão e Botafogo da Paraíba, Barra e Caxias. Esse jogo no domingo. No domingo também tem Volta Redonda e Ferroviária, além de Amazonas, que é o líder da Série C, contra o Figueirense, Ituano e Confiança, Brusque e Ipiranga. Para a segunda, além de Maringá e Guarani, tem Inter de Limeira e Santa Cruz. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série A, atenção para os jogos, a Série A de volta neste fim de semana, 15ª rodada. Amanhã, 4 da tarde, Curitiba e Internacional. Às 6 tem Fluminense e Vitória, 9 da noite, Bahia e Cruzeiro. Domingo, 4 da tarde, Remo e Palmeiras. No mesmo horário, Atlético Mineiro e Botafogo. 18h30 tem Santos e Bragantino, Mirassol e Chapecoense. Também domingo, 18h30, Corinthians e São Paulo. 7h30 tem Grêmio e Flamengo. 8h30 tem Vasco e Atlético Paranaense. A liderança da Série A é do Palmeiras. E para fechar, Campeonato Brasileiro da Série D, com os times da região em campo. Amanhã, o líder 15 de Piracicaba, líder do grupo A14, recebe às 18 horas o Sampaio Correia do Rio de Janeiro. O Velo Clube, que é o segundo colocado, recebe o Nova Iguaçu em Rio Claro às 7 horas da noite. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais
fortes. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18 e 17. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças e encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega para facilitar para você. Escolha uma oficina de sua confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. 18 e 19, Pedro Piscinato, informações da Ponte Preta. Diz aí, Pedrão. Batistão, nosso contato nesse momento aqui no Esporte em Debate é com o corpo jurídico da Ponte Preta. Estamos em contato com o Dr. José Henrique Spessi, diretor jurídico da Ponte Preta, e também com a doutora Thalita Garcês, advogada da Macaca. Boa tarde, doutora Thalita, boa tarde, doutor Spessi, um prazer estar falando com vocês e obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a todos que estão aí presentes no estúdio, agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez falando com vocês para esclarecer um pouquinho aí o que vem acontecendo com a Ponte Preta para a nossa nação ponte-pretana. É isso, doutora. Piscinato, boa tarde, Batista, equipe da Band e a grande audiência que vocês possuem. Queria começar falando sobre a notícia que explodiu na noite de ontem, vem preocupando muito os torcedores da Ponte Preta a respeito de mais um transfer ban sofrido pela Macaca aí por conta dos atrasos nas parcelas do CNRD, um acordo aí com esse órgão da CBF. Gostaria que vocês esclarecessem para o torcedor pontepretano o motivo desse atraso também e como está o trabalho para a derrubada dessa punição, desse transfer ban. Bom, realmente nós fomos surpreendidos ontem no final do dia com essa decisão, uma decisão que veio da auditora responsável pelo plano coletivo lá que tramita na Câmara Arbitral da CBF, que é a CNRD. Em resumo, foi apontado que a Ponte estava com o débito do plano desde fevereiro, né, esse ano, ou seja, as parcelas de fevereiro, março e abril, só que nós comentamos aqui no começo desse ano, numa entrevista com vocês, a respeito de um êxito que nós tivemos num agravo de instrumento no Tribunal de Justiça, no qual foi deferido a liberação de uma parte daqueles valores que estavam bloqueados naqueles processos cíveis no ano passado, para que fosse remetido para pagar o plano coletivo da CNRD e outra parte para pagar o PEPT que nós temos na Justiça do Trabalho. Acontece que por questões de tramitação do tribunal, certificação do julgamento e todos os demais trâmites dos pedidos, isso ainda não foi remetido, são esferas distintas, né? Esse valor estava bloqueado na Justiça Comum, na esfera civil, e nós, assim que tivemos o êxito, pedimos a remessa para a CNRD, o que até então ainda não aconteceu. Mas está prestes a acontecer.
Tanto que no próprio despacho lá da auditora da CNRD constou que a partir do momento em que houver a quitação dessas parcelas, o bloqueio de registro de novos atletas vai ser revisto. Ô, doutora, você disse que a gente conversou no começo do ano, acho que, se eu não me engano, em fevereiro, a doutora conversou aqui com a gente. Naquela oportunidade, você disse que o valor mensal das parcelas do CNRD estava ali por volta de R$200 mil. Somando essas 3 parcelas atrasadas, fevereiro, março e abril, totaliza aí R$600 mil. E a senhora disse também que haviam parcelas semestrais de R$300 mil. Essa parcela semestral já venceu de R$300 mil e é esse valor mesmo, R$600 mil, essa média aí, somando esses 3 meses em atraso? É isso mesmo. O plano da CNRB ele é parcela mensal de 200 mil e temos duas semestrais, né, no ano de 300 mil, mas ainda não venceu a semestral. Então, realmente, o valor devido é esse apontado. Tá, antes de eu passar para o Batista e também para a nossa equipe, só uma última pergunta. Os outros acordos que a Ponte Preta tem do PEPT e também do RCE, como estão essas parcelas? O do PEPT, recentemente, ele foi quitado, né? Houve uma notícia, inclusive na mídia, em que havia tido um bloqueio do repasse da Copa do Brasil, que foi justamente uma garantia que nós demos, né? Como estava com o fluxo financeiro apertado aqui internamente, nós resolvemos oferecer em garantia aquele valor que nós tínhamos a receber da CBF, justamente para não perder o plano. Então, ele está quitado. Batista, doutora Thalita Garcês e doutor José Henrique Spessi ao vivo com a gente no Esporte em Debate. Bom, primeiro, muito obrigado por atender aqui a nossa reportagem, doutora Thalita Garcês e também o doutor José Henrique Spessi. A pergunta é para o doutor Spessi. É o seguinte, o departamento jurídico da Ponte, comandado aí por vocês, é um departamento extremamente competente, notadamente conseguindo avanços importantes e que nós temos colocado aqui no ar, tanto aqui na Rádio Bandeirantes quanto na tela da Band no programa Os Donos da Bola. Mas vocês não são milagrosos, né? Não tem uma varinha de condão que bate e transforma tudo. É um trabalho competente, mas há um limite nisso. Estou falando isso devido às ações trabalhistas. Muitas empresas quebraram porque há uma dificuldade imensa, inclusive com relação à própria lei trabalhista nesse país. Então, doutor Spessi, quantas ações trabalhistas a Ponte efetivamente tem? O torcedor está muito preocupado com essa situação, né? Porque a qualquer momento pode estourar aí uma outra ação trabalhista na medida em que o tempo vai passando e os salários continuam atrasados. Quantas ações tem e se há uma preocupação do senhor, doutor? Boa tarde, boa noite, né, Batista? Boa noite a todos, a Band, nos permitindo aí essa interlocução com vocês e especialmente com a nação pontepretana, tão apaixonada e buscando aqui informações da Ponte Preta. Estamos à disposição. Inicialmente, eu queria agradecer e obrigado pelo elogio à nossa gestão, à nossa equipe, que de fato é um desafio muito grande que a gente vem desempenhando. Eu, recentemente, mas anteriormente já havia sido informado e acompanhando as gestões anteriores. A Ponte ela tem uma situação bastante sensível, né, bastante complexa nesse aspecto jurídico, especialmente em relação a esse passivo, né, que, como você menciona, ele é bastante grande. Só que ele, obviamente, não surgiu do dia para a noite. Então ele vem se avolumando já há décadas. No âmbito trabalhista, a Ponte tem um passivo bastante relevante, formado por um número elevado de ações. Eu não sei o número exatamente dessas ações, mas o que eu queria dizer, até esclarecer a torcida pontepretana, né? Existe um passivo consolidado de ações trabalhistas que, até pelo competente trabalho da doutora Thalita, que está aqui do meu lado,
a Ponte Preta alcançou um grande acordo no âmbito dessas execuções definitivas da Justiça do Trabalho, que é o chamado PEPT. Nada mais é do que reunir essas execuções e buscar a solução desses pagamentos de forma parcelada a longo prazo para todos os seus credores. E isso a gente vem conseguindo manter em dia. Óbvio que eventualmente atrasam 1, 2 parcelas, mas na medida em que é possível e se equaliza a questão financeira da Ponte Preta, a Ponte Preta vem solucionando e pagando em dia o acordo do PEPT. E isso a gente vai manter, obviamente, em dia. Esperamos que isso seja alcançado até o fim desse acordo. Por outro lado, existem ações desse acervo que ainda são ações que vão eventualmente se tornar execução, vão depender de uma análise da justiça a partir das nossas considerações, ou seja, da nossa defesa, né? Tem todo um processo de instrução, de testemunhas, provas, tem a sentença, posteriormente à sentença, recursos para uma segundo grau, para uma segunda instância, eventualmente para uma terceira instância em Brasília, de forma que esse horizonte desse grupo de ações, que eu chamo não definitivas, ainda a gente não pode precisar o impacto disso nesse passivo. Fato é que esse passivo em conjunto, evidente que é preocupante e gera uma preocupação para o clube, para a instituição. E como você mesmo lembrou, uma mazela que muitas empresas, diante do cenário econômico nacional que a gente vem passando, vem enfrentando. Vejam que não só associações ou clubes de futebol estão numa situação financeira difícil, mas grandes varejistas de renome nacional, né, pedindo recuperação judicial, empresas aéreas, grandes indústrias pedindo recuperação judicial. Então, assim, não é o fato de haver um enorme passivo, haver um problema financeiro que é volumoso, que não pode haver uma solução. E é isso que a gente está empenhado em buscar. E estamos empenhados aqui diariamente buscando soluções para os problemas que a Ponte Preta enfrenta. E eu divido esses problemas de curto, imediato prazo, médio e longo prazo. Então a gente tem um planejamento para buscar uma solução escalonada desses problemas e durante a gestão certamente a gente vai alcançar um resultado que é o protagonismo da Ponte Preta, aonde ela deveria estar, que é disputando as principais competições do futebol nacional. Estamos entrevistando o doutor José Henrique Espécie e a doutora Thalita Garcês, do Departamento Jurídico da Ponte. A sua pergunta, Tigrão, ao jurídico da Ponte, que gentilmente está esclarecendo aqui informações importantes para a torcida da Macaca. Um abraço para o doutor José Henrique Espécie, um abraço para a doutora Thalita. A gente sempre vem aqui, ao longo desses últimos anos, né, sempre elogiando muito o trabalho do Departamento Jurídico da Ponte. Inclusive, outro dia até brinquei aqui, disse, será que o jurídico não veste a 9 e vai lá e bota algumas para dentro? Porque fora do campo ele vem segurando bem a marimba, com muita competência, né? E a pergunta é nessa mesma linha, respeitosamente, para a doutora Thalita. Quando a senhora diz que a Ponte conseguiu um desbloqueio de recursos que foram efetuados por credores em ações cíveis anteriores, e ela consegue esse desbloqueio sem que o dinheiro vá para a conta da Ponte, para que ela possa utilizar esses recursos com outras prioridades, mas ao invés de vir, ele é automaticamente repassado pelo Poder Judiciário para quitação de parcelas do CNRD. E aí, quando o Pedro faz a pergunta para a senhora, doutora, a respeito deste assunto específico, e ele diz, ontem à noite, no início da noite, todos nós fomos surpreendidos com essa notícia que, por enquanto, bloqueia novos registros
de jogadores da Ponte por 6 meses. E a senhora, no início da sua resposta, sempre muito clara, disse: nós também fomos surpreendidos. Eu pergunto, este repasse, que deveria estar acontecendo já que ele foi deferido pela Justiça, já que a Ponte conseguiu, através de um recurso, esse desbloqueio para fins específicos, este repasse, que seria automático, direto, sem passar pela conta da Ponte, do Poder Judiciário, ou das contas via Poder Judiciário para a CNRD, esse repasse vinha sendo monitorado pelo Departamento Jurídico da Ponte, através das informações às quais o jurídico tem acesso, para que não houvesse uma surpresa nesse momento. Puxa, mas esse assunto estava resolvido, nós também fomos surpreendidos. Gostaria que a senhora falasse, até de uma maneira didática, para o torcedor entender, porque o direito é cheio de ritos, é cheio de detalhes e é cheio de normas, para que o torcedor pudesse entender como que houve essa surpresa também para o jurídico de uma situação que aparentemente, pelo menos na questão da CNRD, a curto ou médio prazo estava equacionada. Muito obrigado, doutora, pela participação aqui com a gente. Boa noite, Tigrão. Primeiro, gostaria de agradecer o reconhecimento e os elogios tecidos aqui a todo o departamento jurídico, e inclusive a nossa gestão aqui sobre o guarda-chuva do Dr. Spess, que é um excelente profissional e colega. Mas, quando eu digo que foi uma surpresa, foi pelo fato de que essa decisão que nós obtivemos o êxito para a remessa dos valores da Justiça Comum para a Justiça, na verdade que não é uma justiça, é uma Câmara Arbitral da CBF, em fevereiro, final de janeiro, foi pelo fato de que assim que essa decisão saiu, nós comunicamos tanto o juiz em que o valor estava disponível, lá na Justiça Comum, falando, olha, tem um acórdão em que restou deferido a remessa de valores para pagar parcelas do nosso plano coletivo na CNRD, indicamos as condições para a remessa desses valores e tudo mais, de acordo do que consta no nosso plano, isso lá em fevereiro. Na mesma ocasião, nós também manifestamos no nosso plano coletivo falando, olha, obtivemos um êxito aqui num acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que determina a remessa de parte de valores para pagar parcelas aqui da CNRD, e aguardamos a remessa desses valores, certo? E vínhamos acompanhando, por óbvio, essa questão da remessa dos valores, só que depende de questões burocráticas. Assim que o acórdão ele é publicado, ele precisa transitar em julgado, ou seja, que não haja um novo recurso ou que não tenha a interposição de alguma outra medida, como embargos, enfim, tudo mais. Houve a interposição de embargos de declaração pela parte contrária para aclarar, mas essa decisão foi mantida. A decisão do Tribunal de Justiça em que determina a remessa dos valores foi mantida. Só que, então, veja, houve uma nova medida que criou um novo prazo a ser observado. Aí, depois da decisão que manteve a remessa desses valores, tem que observar de novo o prazo do novo recurso. E tudo isso são em prazos em dias úteis, de acordo na Justiça Comum, o prazo lá para outros recursos são de 15 dias, alguns, de 15 dias úteis, com feriados que tiveram. Então, você pode imaginar o embaraço jurídico que isso é para que esteja tudo ok, assim, vamos dizer, para que uma esfera remeta os valores para outra. Hoje, isso está tudo ok, não existem novos recursos. A demanda que a secretaria, que não tem só o alvará da Ponte Preta para fazer, que na verdade não é para a ponte, é para remeter para esses credores da CNRD. Então, demanda de toda uma fila de alvarás a serem expedidos, e isso é da máquina do judiciário, né? Todo esse fluxo. Então, ainda que seja um crédito de natureza prioritária, alguns inclusive de natureza alimentar, ele tem que cumprir a fila. Se você for lá despachar, o servidor vai falar, olha, doutora, está na fila, nós temos que aguardar chegar no prazo. Então, o cenário é esse. E por isso da nossa surpresa, porque todos os órgãos estavam comunicados. Da parte do jurídico, nós fizemos o nosso papel no sentido de informar de que forma aqueles valores seriam pagos. Tigrão, só
complementar, se me permite. Sim, doutor Espécie. Agradecendo, né, a audiência, a sua pergunta. É um prazer imenso falar contigo e com a equipe e com a nação pontepretana por meio da Rádio Bandeirantes, tão importante na nossa cidade e região. Só complementando o que a doutora Thalita muito didaticamente explicou, uma questão importante que eu acho relevante dizer para o público é que o futebol ele é uma operação bastante complexa. Então, existem órgãos que se envolvem em relação a essa operação, como, por exemplo, o chamado CNRD. É um órgão vinculado à CBF, né? E nós tínhamos, e que aplicou essa medida aí, suspendendo provisoriamente eventual registro de jogadores. Nós tínhamos um valor já garantido, desbloqueado na Justiça Civil, né? E esse valor que não chegou ainda nesse órgão da CBF, no CNRD. Em paralelo a isso, existe também questões na Justiça do Trabalho. Eu estou dizendo isso porque, eventualmente, esses órgãos eles não se comunicam automaticamente, eles têm procedimentos formais, como qualquer órgão judicial impõe, que são burocráticos, e isso, infelizmente, está fora do nosso controle, né? Então, esse valor que já havia sido desbloqueado na Justiça Civil, que vai para o CNRD, ainda não foi, mas já é garantido que irá, né? De forma que essa suspensão aplicada pelo CNRD, ela deve cair muito proximamente. Eu não posso precisar uma data, porque seria leviano da minha parte, mas muito rapidamente isso não vai existir mais. E um outro detalhe também importante, que eu quero aproveitar a audiência da Bandeirantes, informando a nossa nação pontepretana. Esse impacto, ele é praticamente nenhum para o clube hoje. Por quê? Porque hoje o clube não tem a contratação de jogadores iminentes, não há necessidade de registro de novos jogadores nesse momento, de forma que não iria impactar diretamente na operação do futebol. Óbvio que isso gerou uma notícia, né, que houve essa decisão, suspendendo aí o registro de novos jogadores, mas foi exatamente por conta dessa questão burocrática que envolve a formalidade das questões judiciais. Tá certo. CH, sua pergunta, estamos entrevistando a doutora Thalita Garcês e José Henrique Espécie, advogados da Ponte Preta, CH. Boa noite aos dois, um abraço para o doutor José Henrique, e a pergunta é para a doutora Thalita. Eu não sei se eu entendi bem, eu li muita coisa, acompanho muita coisa. A Ponte paga, resolve o problema do CNRD e automaticamente sai a liberação, porque tem um detalhe para contratar jogadores. Agora tem a parada da Copa do Mundo ou a Copa do Mundo, não é? E os jogadores da Ponte, como se tiver bem, por exemplo, dentro do campo, eles podem receber proposta e deixarem a Ponte. Aí a Ponte, que nesse momento talvez não precise contratar, mas ali daqui 2, 3 meses vai precisar. Então essa é a pergunta, doutora. Uma vez resolvido o problema do CNRD, automaticamente a Ponte sai do transfer ban? Boa noite. Boa noite, excelente pergunta, obrigada pela oportunidade. E é exatamente isso. O próprio despacho lá, a auditora consta que, uma vez quitado, comprovado nos autos, a decisão vai ser revista. Então, isso a gente pode tranquilizar, né? Hoje a gente costuma dizer que o mercado de registro e transferências de atleta aqui internamente no Brasil, ele está fechado, né? Então não está podendo fazer registro de atletas profissionais nesse período, mas de fato aí na próxima rodada, após o retorno da pós-Copa, a janela abrindo, a gente tem toda a convicção que isso vai estar sanado. É isso, a próxima janela de transferências aqui no futebol brasileiro vai abrir no dia 20 de julho, já na reta final ou após a Copa do Mundo. E para a gente encerrar, queria fazer uma pergunta para a doutora Thalita sobre a situação do boliviano Luiz Aquim, que é uma dúvida que todo dia
O ouvinte manda mensagem também que caso a Ponte Preta não pagasse as parcelas desse acordo, poderia acarretar em um transfer ban, só que o da FIFA. O do CNRD é aqui um transfer ban da CBF e essa punição, caso não fosse pago essas parcelas com o boliviano Luiz Aquim, poderia gerar um transfer ban na FIFA. Como está essa situação, o pagamento dessas parcelas com o ex-jogador da Ponte Preta? E já queria aproveitar e emendar mais uma segunda sobre as parcelas do acordo feito com o Elvis. Como que estão, se estão em dia esse pagamento? Bom, excelente pergunta. Em relação à questão do Aquim, a situação foi resolvida em 2 parcelas, né? Foi formalizado um acordo com o advogado do Aquim, na oportunidade em que o pagamento seria realizado em 2 parcelas. Uma dessas parcelas foi quitada, uma segunda parcela que já venceu foi pedido a prorrogação do vencimento e nós estamos em tratativas em relação a essa data. Eu só aguardo que o financeiro nos passe uma projeção que seja previsível cumprir e em breve isso vai ser sanado. Mas já está no radar e nós estamos em diálogo, apenas não foi passada a data exata, mas que deve acontecer nos próximos dias. Em relação ao Elvis, foi feito um acordo em que parte dele também já foi paga, e nós precisamos verificar. Eu sei que vários valores foram pagos recentemente, o atleta de várias naturezas, até porque acho que é um atleta que está há um longo tempo aqui com o clube e tem um diálogo muito fácil com todos que aqui estão, e eu não consigo te precisar nesse momento quais parcelas e se existem parcelas desse acordo em aberto, mas o que eu sei é que ele recentemente tem recebido vários valores e que possivelmente, se tem algum valor em aberto, isso também vai ser resolvido nos próximos dias. Tá certo, agradecendo aí a todo o departamento jurídico da Ponte Preta, a doutora Thalita, que sempre nos atende, o doutor José Henrique Spes também, que é o diretor aí do departamento. Muito obrigado aos dois por falar aqui com a gente na Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço, é um prazer enorme sempre estar nessa audiência super qualificada. Uma boa noite a todos. Sigo à disposição, sempre que precisar, estamos aqui para colaborar com os esclarecimentos. Muito obrigado aí à equipe, a todos. Estamos sempre abertos aí para a colocação com essa equipe e audiência de alto nível da Bandeirantes. Tá aí, esclarecendo alguns pontos para o torcedor pontepretano, parte aí do corpo jurídico da Macaco, o doutor José Henrique Spes e também a doutora Thalita Garcês. E agora, falando do futebol, da bola rolando da Macaca, amanhã a Ponte Preta entra em campo. O elenco finalizou agora há pouco a preparação para a partida de amanhã, justamente contra o Sport. A bola vai rolar às 18h30, a partir das 17 horas. Já abriremos o Concentração aqui na Rádio Bandeirantes. Uma partida muito importante para a Ponte Preta. É necessário a vitória para a Ponte Preta conseguir se afastar da zona de rebaixamento. Nesse momento, a Macaca é 16ª colocada, tem 7 pontos conquistados e só não está na zona de rebaixamento pela diferença do saldo de gols com o Goiás, que é o 17º colocado, time que abre a zona de rebaixamento e também tem os mesmos 7 pontos da Macaca. O Sport, adversário de amanhã, está invicto na Série B, tem 13 pontos na competição, vem de 2 vitórias consecutivas contra Novo Horizontino e também contra o Ceará. Nestas 7 rodadas até aqui na Série B, o Sport jogou 3 vezes fora de casa, empatou 2 vezes e conquistou apenas uma vitória, que foi diante do Londrina lá no Paraná. E agora falando um pouco mais sobre o time da Ponte Preta, como a gente vem trazendo aqui no decorrer da semana, o Rodrigo Santana tem 2 desfalques importantes, 2 desfalques confirmados. O Murilo Cavalcante, volante que foi titular durante todo o campeonato da Série B, desde a chegada do Rodrigo Santana, o Murilo é peça insubstituível, podemos dizer assim, para o treinador da Macaca. E a outra ausência é do Luiz Felipe, atacante, acabou recebendo o 3º cartão amarelo na partida lá contra o São Bernardo no último domingo e por isso também é desfalque confirmado. Se tem 2 baixas, tem também 2 retornos do departamento médico, jogadores que foram desfalques nas últimas 3 rodadas, contra Avaí, América Mineiro e também o São Bernardo. O Elvis e o David Braz foram liberados
pelo departamento médico. O Elvis, a grande esperança aí do time da Ponte Preta, do torcedor pontepretano, a cabeça pensante desse time da Macaca, foi relacionado, está concentrado com o elenco da Ponte Preta. A tendência é que o Elvis retorne ao time titular. O David Braz ainda é dúvida. Uma provável Ponte Preta tem Diogo Silva no gol, Thales na lateral direita, Márcio Silva, Lucas Cunha, o David Braz na zaga e o Kevson na lateral esquerda. No meio-campo, Rodrigo Souza, André Lima, Elvis ou Rodri Saravia. E no ataque, Diego Tavares, Brian Borges e William Potker. E aí, como até para a audiência rotativa do rádio, a gente conversou agora há pouco com o doutor José Henrique Spes e também com a doutora Thalita Garcês, parte aí do departamento jurídico da Ponte Preta, esclarecendo alguns pontos sobre transferban, sobre dívidas, sobre o atraso das parcelas na CNRD, e disseram que em breve tudo será regularizado. Batistão. São 18h47. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% a menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Se você quiser comprar no Igatacado neste final de semana, você vai economizar. Tem o Liquida Iga, somente hoje, amanhã e domingo. Hoje, amanhã e domingo, Liquida Iga, para você economizar ainda mais. Tem lojas lá no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também lojas nos Amarais, Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Liquida Iga, especial Dia das Mães. Hoje até às 22 horas. Amanhã e domingo, Liquida Iga no Igatacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Nós vamos para o rápido intervalo e depois os comentaristas vão analisar a Macaca 18h50. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 18 horas e 53 minutos em Campinas. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes e tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar, de experimentar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai e o Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. 18h55, vamos lá, CH. Ponte Esporte, qual é a expectativa? Perdemos o som do CH, temos a imagem, não o som. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Então, a expectativa é sempre positiva, Batista, né? A gente sempre vai para uma partida dos times de Campinas com a expectativa que eles possam vencer e desempenhar bem. Só que do outro lado tem um time competente que também quer a vitória, né? A Ponte me assustou contra o São Bernardo negativamente. Não é nenhum motivo para fazer caça às bruxas, não é nada disso. É que do jeito que foi, assusta e preocupa, não é? Eu tinha muita confiança, por exemplo, lá em São Bernardo, que a Ponte minimamente traria um empate. Não foi isso que aconteceu. Muito por conta dos erros, primeiro, de escolha do seu treinador e os erros individuais. Bom, dito isso, eu quero dizer o seguinte, para projetar a partida contra o Sport.
O time do Sport é o único time invicto na Série B até agora. Esse é um aspecto. Outro aspecto é o elenco que tem o Sport, que não está jogando nenhuma barbaridade, mas está jogando um futebol muito mais regular do que a Ponte, não é? O que eu gostaria que a coisa se concretizasse dessa maneira, que a Ponte não perdesse a garra e disposição que demonstrou em todas as partidas da Série B, porque a partir disso, com bastante atenção, evidentemente, principalmente na parte defensiva, ela pudesse equilibrar as coisas. E outra preocupação que tenho, para encerrar meu comentário, por causa de contusões, enfim, a Ponte terá um meio-campo com 2 jogadores de cadência de jogo. Eu não sei se o jogo vai pedir isso. Eu estou falando do Elvis e do Rodrigo Souza. E eu não estou lamentando espero que o Murilo vote rapidamente, eu não estou falando tecnicamente. Eu estou falando de fluência de jogo, né, de verticalidade, de jogar e alimentar os homens de frente. Se você faz um jogo previsível e lento, você vai ser melhor marcado. Vai ser mais difícil para você construir. Então essa é a minha preocupação. E por que eu tenho preocupação com o Elvis? Porque está sem ritmo de jogo. Como é que ele vai estar fisicamente? Então essa é uma pergunta que eu tenho. De qualquer maneira, a Ponte tem que vencer o jogo. Essa sequência aí de jogos em casa, ela obriga a Ponte a fazer pontuação acima de 10 pontos em 4 partidas. Não é? Vamos ver se consegue pelo menos fazer 10, mas tem que começar pelo Sport. Tomara que consiga vencer, mas não vai ser fácil, Batista. E você, Tigrão, a sua expectativa, 18h30, Ponte Sport Majestoso. Bom, veja, o Sport tem 13 pontos ganhos, né? Terceiro colocado no critério, aqui na frente do Vila Nova, que já liderou. Hoje o líder é o Fortaleza e a Ponte tem 7, né? Então tá lá em cima, o Sport tá lá embaixo a Ponte. Se a Ponte ganhar o jogo, a diferença dela para um dos líderes do campeonato cai para 3 pontos. Agora, o diabo é ganhar, né? Então, vai fazer muita falta um garoto aí que pouca gente fala dele, mas ele é bom de bola, hein? Sabe jogar, é objetivo, não fica enxuriçando com a bola nos pés, não fica champuzando a bola, que é o Luiz Felipe. Ele é bom jogador, ele desenrola rápido. Chega nele, ele amortece, toca rápido, cria situações, fez gol já deu assistência, né? Assistência, aliás, de 3 pontos na partida contra o América Mineiro, e ele tá fora. Quanto ao Murilo Cavalcante, claro que seria melhor que ele estivesse em condições de jogo, mas está lesionado. O Luiz Felipe é suspensão. E no caso, especificamente, do Murilo Cavalcante, é muscular, é lesão. Então, como é que vai ser montado o time da Ponte, né? A gente falou bastante hoje, na hora do almoço, nos Donos da Bola, na tela da Band. Gira muito em torno da informação de que o Elvis vai ou não jogar. Eu até vou recorrer aqui ao meu universitário predileto, que é o Pedro Pazinato. Opa! Pedro Piscinato. Você já estava com saudade do Pazinato, né? Ô, Pedrinho. Oi. Você que é o doutor Ponte Preta, né? Além do doutor Espécie, do Zé Henrique Espécie, da doutora Thalita, que são doutores do jurídico, você é doutor da informação. O que é que o povo quer saber? Como diria o Sérgio Malandro. O que é que o povo quer saber? O Elvis vai jogar ou não? Porque daí eu monto aqui o meu tabuleiro. Sem essa informação fica bastante difícil. Pedrinho. A tendência é que jogue, Tigrão. Treinou durante a semana, foi relacionado, já está no hotel com todo o elenco da Ponte Preta e a tendência é que o Elvis seja titular amanhã. Bom, se o Elvis jogar, aí a ausência do Cavalcante diminui. E acho até que a Ponte ganha, claro que dependendo, obviamente, da condição de mobilidade, né, de condicionamento do Elvis, que já é um jogador tradicionalmente lento, que é genial com a bola nos pés, mas que não esperem do Elvis sair por aí dando carrinho, recompõe, correr de fazer o box-to-box, esqueçam.
o Elvis alguém tem que correr por ele. Ele corre também, se entrega, mas dentro do seu limite físico. Então como é que vai estar o Elvis? Se ele jogar e estiver pelo menos aí a uns 50%, fica fácil de montar o time da Ponte. Eu acho que do Diogo Silva até os 2 volantes sem novidades. Diogo Silva, Thales, Lucas Cunha, Márcio Silva, eu não mexeria na zaga de início. E o Kevson. Aí, Rodrigão Souza, André Lima e Elvis. Então, por isso que é muito importante. O Elvis é que define o tabuleiro. Porque se o Elvis jogar, vai na do Luiz Felipe o Brian Borges. Segunda linha ali pelo lado esquerdo, às vezes vem por dentro. Pode ser um coadjuvante de transição do próprio Elvis, mas quando ele se posiciona ali do lado esquerdo, ele vai bem, porque ele bate bem na bola, ele faz bons cruzamentos. Na hora que a Ponte não tiver a bola, ele recompõe bem, porque ele é um lateral de origem, né? E quando ele tiver mais na beirada e lado esquerdo, entendam o que eu vou dizer, quando ele faz aquela diagonal vindo por dentro, que ele brinca bem também na meia, ele traz a bola para a perna boa dele, né? É diferente se ele jogar do lado direito na segunda linha, que ele tem que ir no fundo e cruzar. E para trazer por dentro e bater, ele tem que bater com a canhota. Se ele tiver na canhota e tiver a condição de ter uma liberdade de fazer a diagonal e chegar ali perto de bico de grande área, ou um pouco mais centralizado aí, cabeça de meia-lua, ele é um cara que chuta muito bem. E quando ele traz de fora para dentro, estando do lado esquerdo, ele traz a bola para o ângulo de batida favorável para a perna direita, que é a boa dele. Então seria bom a presença do Elvis duplamente. Primeiro porque a Ponte ganha o especialista na meia, na transição, na armação. O Elvis é um dos últimos moicanos do futebol brasileiro quando a gente fala do meia armador, e a Ponte ganha o Brian Borges para substituir o Luiz Felipe, que vem bem, que vai fazer falta, mas o Elvis entrando e o Borges indo por ali, eu acho que a Ponte fica bem armadinha, fechando com o Diego Torres do lado direito e com o William Potker, mais centralizado e às vezes flutuando um pouco. O que a gente não pode ver é o que vimos em algumas partidas da Ponte, como por exemplo lá em São Bernardo, quando a Ponte jogou com 3 volantes, de início, 3 volantes, né? Eu não posso dizer que o Murilo Cavalcante é meia. Para mim não é. Pode até de vez em quando, né, dar uma travestida de volante para meia. Mas ele é segundo volante. E a Ponte jogou com o André Lima, com o Rodrigo Souza e com o Murilo Cavalcante. E o que é que a gente via o Potker tentando fazer? Voltar para buscar. E aí quando chega lá na frente, quando consegue chegar numa tabela ou mesmo arrastando a bola, já chega desgastado fisicamente, morto. E aí não tem força para o chute, não tem força para mais um drible. Então o Potker tem que jogar mais perto da grande área. E tudo isso conspira a favor quando a bola começa a chegar com um pouco mais de qualidade. Ele mais adiantado, não ficando assim, vou morrer de fome aqui com 3 volantes, Eu vou voltar lá para buscar um pouco esse negócio aí. Então, em São Bernardo, o Luiz Felipe foi sacado, para mim, equivocadamente, para a entrada do Rodrigo Souza. Agora, em casa, mesmo respeitando o potencial do esporte, os seus títulos, o seu orçamento, que é muito maior do que o da Ponte, a Ponte vai ter que agredi-lo sem se expor muito. Mas vai ter que ir para cima e propor o jogo. E nada melhor do que com esse formato aí. Por isso é que eu coloquei aqui o Piscinato na roda, neste meu comentário, para que ele desse essa pista. Ele está convicto pela sua resposta de que o Elvis treinou, está no hotel. Foi falar para quê? Foi fazer o quê no hotel? Para vir? Mas de repente ele vai no banco e entra no segundo tempo. Já é alguma coisa. Mas se ele tiver com 50% daquilo que é o máximo que hoje ele pode produzir, eu já começaria com ele para não mexer muito. Porque sem o Elvis, será necessário mexer em 2 compartimentos, o meio-campo e o ataque. Com o Elvis, a mexida é só no meio-campo, que o ataque seria preservado com Tavares, Potker e Brian Borges fazendo a meia água. Às vezes, a segunda linha e às vezes um 4º homem de meio-campo e também sendo muito importante na recomposição. E quem que é favorito pela performance até agora, pela pontuação, pelo orçamento?
o Sport. Mas sabe que hora que termina o favoritismo teórico do Sport? Às 18h30 de amanhã. Cabe à Ponte mostrar que favorito é só antes da bola rolar. E que favoritismo se dilui, se destrói, se implode com aplicação, garra, espírito guerreiro, intensidade e muita seriedade. Se a Ponte encarar o Sport conforme encarou o Avaí, conforme encarou o Vila Nova no segundo tempo do jogo, mesmo com a derrota da Ponte, e como encarou o América, não tem conversa, não tem favorito. Pode até o Sport ganhar o jogo, mas vai ter que transpirar demais. Agora, se a Ponte tiver com aqueles sintomas de recaída para a parte ruim, para a performance péssima dela de rodadas anteriores ao jogo contra o Vila Nova, aí ela vira presa fácil para a equipe pernambucana, que tem mais material humano, tem mais capital humano dentro de campo do que a Ponte. Isso é uma verdade. Mas cabe à Ponte desmanchar isso com um negócio que costuma dar muito certo. Como diz o Gilberto Gil, andar com fé é bom, a fé não costuma falhar. A fé é sempre importante, mas eu vou acrescentar à fé um negócio chamado superação. Andar com fé e superação é bom. Fé e superação não costumam falhar. Essa é a receita. CB, depois se quiser falar aí a respeito do azedou a boca da égua, estou à sua disposição. Depois do intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Atenção, torcida bugrina! Chegou o sócio campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o sócio campeão corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Red Bull Bragantino, que ontem goleou fora de casa o Blooming pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo foi realizado em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Vitória do Red Bull Bragantino pelo placar de 6-0. Vitória, portanto, do Massa Bruta, que jogou com Cleiton, Breno Moraes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Cauê Nascimento, Gustavinho, Eric Ramírez, Marcelinho, Rodriguinho, Fernando Santos e também o Sacha. Os gols do jogo: Rodriguinho 2 gols, Sacha 1, Fernando 1, Gustavinho 1 e o Gustavo Marques também marcou para a equipe do Bragantino, comandado pelo técnico Wagner Mancini. O Blooming, que atuou com Arielzaina no gol, em Coíbra, Vidia, Valverde, Mendonça, Berrarano, Villarroel, também o Miguel Villarroel, Moisés e o Miguel, Antônio Arcila Garcês e Ino Sousa. A equipe comandada pelo Maurício Soria. Vitória, portanto, do Bragantino, que nesse momento é o segundo colocado do seu grupo na Copa Sul-Americana, no qual apenas o primeiro colocado se classifica. Nesse momento, o líder é o River Plate. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final.
aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19, 12 ou 20 no ar. Batista, boa tarde. Sabe o que eu sugiro, Batista? O quê? Para a Associação Atlética Ponte Preta. Estão falando muito aí a respeito do time sumir, né? Desaparecer, não ter mais. Mas antes, eu sugiro que seja feita uma auditoria para responsabilizar esses diretores que aí estão, que não falam nada, não passam uma informação, uma esperança para a torcida. Então, que seja, não esqueçam disso, e será feita uma auditoria, sim. Vocês podem esperar que será feita responsabilização de vocês que estão jogando fora uma história que corre o mundo, essa história desse time. Quem está falando é o Marcos. Abraço, muito obrigado. Mais um. Fala, Batista, boa noite. Tom Saquete Bugrino. Batista, o que você acha, você, né, e equipe, naturalmente, o que vocês entendem, por que vocês entendem que existem pessoas que querem, ao adentrar a presidência de um clube, não querem sair de maneira nenhuma, e há outros que querem entrar e depois também não querem sair de maneira nenhuma, independente da condição do time. Isso não tem sido incomum no Guarani, não tem sido incomum na Ponte Preta, não tem sido incomum em muitos clubes, seja eles de maior envergadura ou de menor envergadura. Quando a pessoa entra na presidência, não quer mais sair. O que tem de tão especial para ficar na presidência? O que vocês entendem? O que vocês palpitam? Abraço! Abraço, não tenho como responder, nunca estive lá, né? Para saber o que é que tem lá. Mas é como acontece também na política. Quem tá fora quer entrar e quem tá dentro não quer sair. Mais um. Boa noite, meu nome é Júnior, sou bugrino. Ô Batista, o que o candidato tá falando tá certo, Batista. A juíza, lá atrás, ela já tinha dado 30 dias pro Guarani. A atual diretoria tá tentando postergar a coisa pra frente. Eles que estão causando imbróglio. Então é o seguinte, se não tiver 30 dias, vai com 15. Se não tiver 15, vai com 10. A juíza determinou. Então, juiz falou, capim secou. Então não é problema da juíza. A juíza não tem que explicar nada. Ela já deu a sentença. Ela já falou o que tinha que ser feito. O Guarani entrou com recurso para postergar. Mas eles já sabem que é uma coisa que não vai ser mudada. É que eles estão querendo ganhar tempo, essa atual diretoria. E é isso que está acontecendo. Então, se a juíza falou, se não tiver 15, o Estatuto do Guarani. O Estatuto do Guarani, ela atropela o Estatuto do Guarani e fazer o quê? Entre Constituição Nacional, todas as leis federais, o Estatuto do Guarani, ele está abaixo disso. Então, se uma juíza falou, está falado. Então, não tem mais o que discutir.
Abraço, mais um. Mais competições do futebol nacional. Boa noite. Estamos entrevistando o doutor José Henrique Spence e a doutora Estou aqui ouvindo a entrevista com os dois advogados da Ponte Preta, José Henrique e doutora... O jurídico da Ponte, que gentilmente está esclarecendo... Parece bagre ensaboado, mais conhecido... Zangão de padaria. Rodeou e não respondeu a sua pergunta, Batista. Ele é advogado ou é político? Político que faz assim. A gente pergunta, ele fala, mas não responde. Ele não respondeu a sua pergunta, Batista. Abraço. Por falar em responder, o Tigrão vai explicar agora o que significa o termo azedou a boca da égua. Isso é uma homenagem minha, aposto, ao folclórico, competente e histórico Benedito Pinto da Silva, com um nome artístico consagrado no rádio e na televisão do Brasil todo, de Renato Silva, que já nos deixou há bastante tempo. Toda vez que a coisa não estava bem, que dava uma baita de uma enroscada com o time, que acontecia alguma coisa de ruim, que a situação não era boa, ele falava assim: agora azedou a boca da égua. Então é uma homenagem ao Renato, uma expressão que ele usava muito. Certa vez, bem rapidinho, a Ponte, com aquela máquina que tinha de jogar futebol no final dos anos 70, início dos anos 80, atropelava todo mundo, né? O torcedor ia no estádio e fazia bolão para saber de quanto que a Ponte ia ganhar. Não é para saber se a Ponte ia ganhar. Vai ser com mais ou menos de 2 de diferença. Esse era o bolão que o torcedor fazia. Fosse Flamengo, Vasco, Corinthians, Palmeiras, caía no Moisés, já era. E aí, com esse time, na época, final dos anos 70, arrebentando, chegou em 77 a ser considerado o melhor time do Brasil. A Ponte deu uma enroscada aí num jogo no Moisés Lucarelli. Estava perdendo o jogo, depois dos 30 do segundo tempo, uma baita de uma zebra. Aquele dia parece que nada dava certo, time retrancado. Eu não me lembro, era Campeonato Paulista, um time aí do interior. E aí o Renato chama o narrador. O narrador, pois não, Renato Silva, o bico fino. O bico entrou e falou assim: agora acabou de azedar a boca da égua. Além de não estar jogando nada e perdendo o jogo em casa para um time pequeno, o de cá sentiu e pediu alteração. Aí azedou a boca da égua. Tá perdendo e ainda o de cá sente. Então é a situação, quando a coisa não está boa. Como não estava boa para mim outro dia lá no ponto 10. Pedi uma pizza, meia frango e meia milho. Chegou a pizza, cheirando gostoso, tiraram aquela bandeja chique de cima, a pizza saindo fumacinha. Aí eu dei uma olhada. Do lado do frango, da metade do frango, tudo ok. Do lado do milho, só tinha o queijo fazendo forro na massa. Mas cadê o milho? Meia frango e meia milho. Azedou a boca da égua. Chamei o João Dias, ele foi até a mesa. Falei: João, o que aconteceu aqui? A gente sempre é tão bem atendido e a comida é tão boa, é o melhor restaurante de Campinas. O que houve aqui? Que eu pedi meia frango e meia milho e olha aqui como é que veio. Ele falou: mas você faz uns combos que são incoerentes e incompatíveis. Você tem que saber pedir, a culpa é sua. Não estou entendendo, João. Falou: claro, você pede frango e milho, o frango veio, o milho, o frango comeu. Olha, o que eu vou dizer lá em casa depois dessa, hein? O Tigrão deixou o Batista sem palavras. Bom, vamos lá, CH, para ganhar tempo, qual é o tema que você escolheu hoje aí dos 3 propostos pela produção? Assim você me pega de calça curta, mas vou abrir aqui a minha efetivamente. Então, enquanto você abre, vamos lá mudando para o Breno Beretta. E aí, bebê, qual é o tema que você escolheu para hoje?
Olha, Batista, pra te falar a verdade, ó, eu nem tinha olhado o tema, mas eu vou olhar agora. Eu nem tinha olhado como o é que tema. Eu não tinha olhado o tema. Deus do céu. A grande verdade é que a gente ficou tão estarrecido com a história da pizza do Tigrão que eu me desnorteei. Essa é a grande verdade. Que Agora eu tô horror. confessando. Então tá Agora eu escolhi, tá bom? Batista. Os temas de hoje, os temas estão cancelados por falta de observação dos comentaristas. Ô, Batista. O Breno já que escolheu lá, Batista. Eu escolhi O o do Breno Flamengo. escolheu já. Eu li rápido aqui. Então, entendeu como é que é? Ó? Você não estuda o tema antes, como é que vai emitir uma opinião de conceito a respeito? Mas É um o cara negócio que eu não pálida, consigo entender. Eu tô fora de todo órbita. dia os temas, os 3, antes de chamar o primeiro que vai Então, opinar. mas, Hoje você fala qual O que você uso escolheu. do cachimbo entorta a boca, tá vendo como é que é? E você entortou a nossa boca. Entortou a boca da égua aí, ó. Azedou e entortou a boca da égua. Azedou e esfumaciou a boca da égua. Batista, esse termo modorrento eu não conhecia. E fui pesquisar e é bem isso aí que define o time do Bugre. Muitas vezes, olha aí, modorrento é um adjetivo utilizado para descrever alguém que está sonolento, com muito sono, apático ou preguiçoso. A palavra deriva de modorra, sonolência pesada. Vamos acordar, Guarani. Olha, esse termo, né, há muito tempo, quando eu li um livro do Jorge Amado, ele gosta muito, ele gostava, né, já falecido, é evidente, gostava muito, escritor excepcional, gostava muito desse termo. E eu vi esse termo pela primeira vez em Os Velhos Marinheiros, que é um livro espetacular do Jorge Amado. Ele utiliza também em outros livros, mas ele descreve uma cidadezinha, é um bairro, vilarejo, uma periferia de Salvador, aonde se passa a trama. E ali tinha um cara chamado Vasco Moscoso, que morava nesse lugar. Como era um lugar pequeno, né, um lugar realmente muito lento, ou seja, um lugar modorrento. E aí ele usou esse termo. E foi de lá que eu trouxe esse termo e coloquei aqui no ar. E aí todo mundo começou a repetir. Assim como também um outro termo, eclipsar, que eu trouxe aqui para o rádio e para a televisão, e também vi num livro do Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski, um livro chamado Irmãos Karamazov, que ele usa lá esse termo eclipsar, quando a coisa não consegue luzir, né? Então ele usa essa palavra quando a coisa não consegue brilhar, não consegue ser competente, fazer acontecer. Ele usa o termo eclipsar. O que é eclipse? Quando a lua fica na frente do sol e esconde o sol. Acabou o brilho. Se você está eclipsado é porque você está sem brilho. Exatamente, é isso que usa lá o Dostoiévski. Então vamos lá para o Na Lata. Responde na lata. Tite carrega um único arrependimento em relação à eliminação do Brasil para a Croácia na última Copa do Mundo. Abre aspas. Todas as críticas feitas a mim pelo Neymar não têm batido o primeiro pênalti, estão corretas. Eu errei. Isso asseguraria a vitória? Não sei, mas ele deveria ter sido o primeiro batedor, fecha aspas, declarou o treinador. E aí, na sua opinião, o Tite realmente errou em não mandar Neymar bater aquele primeiro pênalti? Começo com você, CH. Sim, errou. E você, Tigrão? Errou, né? Porque o Neymar estava muito bem no jogo e tinha feito um golaço que estava dando a classificação para a semifinal para o Brasil até o finalzinho. Ele estava com moral. Ia bater, ia botar na rede e já baixava a adrenalina. Errou o Tite. E você, bebê? Pra mim errou também. Antes o melhor batedor ficava por último, mas recentemente sempre os melhores têm que ficar primeiro.
Mas não foi só esse erro aí, não, né? O Brasil vencia, o Neymar fez a parte dele. O Brasil vencia e aí, quando toma o gol da Croácia, o Brasil está com 7 jogadores na linha de ataque. Então vê se tem cabimento um negócio desse. O time vencendo a partida, um jogo eliminatório e aí com 7 na linha de ataque. Completamente vulnerável. Teria Tite dado uma telesada nos reportando a Copa dúvida, de 82 repetiu. contra a Itália? Repetiu. 1982. O Brasil se classificava com empate. O Falcão quase morre. A jugular dele aqui, a carótida dele ficou externa. De tanto que ele vibrava quando ele empatou o jogo com uma pancada de pé esquerdo de fora da área. Tranca, fura a bola, simula uma contusão, simula aí qualquer outra coisa, apaga a luz, abandona o campo. Não, o Brasil foi lá para fazer o terceiro. Os 2-2 já eram suficientes. O Brasil quis passar com vitória. Tomou o terceiro e foi uma das... Depois do Maracanaço, em Copa do Mundo, foi a maior tristeza que o futebol brasileiro, pelo time que era magnífico, proporcionou ao seu torcedor. O Real Madrid divulgou um comunicado nesta sexta-feira informando a punição aplicada em Valverde e Tchouaméni por terem brigado em 2 treinamentos nesta semana. Cada jogador vai ser multado em 500 mil euros, 2,9 milhões de reais. 2,9 milhões de reais. E aí, a punição foi justa ou deveria ter sido maior? Começo com você, Breno Beretta. Até poderia ter sido maior, mas pelo menos está de bom tamanho inicialmente, Batista. E você, Tigrão, a sua reflexão sobre o tema? Eu acho que ficou boa. Assim os caras perdem esse complexo de boxer. Ficou boa porque não é você que vai pagar, né? E aí, CH, a sua reflexão? 500 mil euros pra esses caras aí, pô. Olha, sinceramente, achei que ficou de bom tamanho. Multa alta. Agora, a fogueira de vaidades que tem nesse Real Madrid, meu Deus. Qual será o resultado do clássico majestoso de domingo? Neoquímica Arena. Corinthians, São Paulo ou empate? CH. Corinthians vence. E você, Tigrão? Corinthians na cabeça. Breno. Vitória do Corinthians. Pedro Piscinato, destaque final da Ponte e a sua despedida. Destaque final é que a Ponte Preta finalizou a preparação agora há pouco para encarar o Sport amanhã no Majestoso e a tendência é que Elvis, camisa 10 da Macaca, seja titular. Um grande abraço para você, Batistão, e até amanhã. Estaremos juntos. É isso aí, estaremos juntos com Ponte Preta e Sport no Majestoso. Breno Beretta, destaque final do Guarani e a sua despedida. Bom, Batista, o Guarani tem mais 2 dias de treinamentos, o Hélio Cizenando, para definir o time que vai enfrentar o Maringá na próxima segunda às 8 da noite, transmissão aqui na Rádio Bandeirantes. Se o treinador quiser, ele pode repetir a mesma formação que venceu o Santa Cruz, até porque ele não vai ter nenhum problema para esse jogo de segunda-feira. E primeira vez que ele tem todo o elenco à disposição. Um abraço a todos e até a próxima, Batista. Até amanhã na transmissão de Ponte Esporte CH. Boa noite, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã com Ponte Preta e Esporte. Abraço, Tigral. Um abraço Tigrão, a todos e até amanhã, se Deus quiser. Final de programa, ótimo final de semana para você. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar, mas eu agradeço de coração. Valeu, gente. Na sequência vem a Esporte em Debate Nacional. Nós voltamos na segunda-feira com este programa aqui no ar da Bandeirantes. Valeu, tchau. Agora...
Esporte em Debate.